Meu caro colega senador Cristóvão, estamos aqui nessa sexta-feira e cumprindo o regimento do Senado, eu na condição de vice-presidente, Vossa Excelência como um dos assíduos senadores dessa casa, usando o espaço aqui no plenário, eu faço questão de fazer uso da palavra, mesmo anunciando que estarei indo para o Acre hoje ainda, e para mim é importante fazer esse registro por conta que ele tem muita relação com o meu mandato. Vossa Excelência que sempre busca ideias novas, inovar, principalmente para que a gente possa ter uma maior sintonia e buscar uma maior relação com a sociedade. Eu aproveito, inclusive, essa oportunidade que Vossa Excelência me dá, presidindo a sessão, para que eu possa fazer uso da tribuna. Eu estou, amanhã de manhã, sábado, fazendo uma reunião diferente no município de Chapuri. Eu, há alguns meses, bem antes, inclusive, das manifestações de junho, aliás, já fazem muitos meses, eu, senador Cristóvão, tomei uma decisão, junto com meus colegas que me ajudam na condução do mandato, na qualidade de assessores, de instituir o conselho do meu mandato. E esse conselho eu pretendo criar em cada um dos municípios do Acre, são 22, e, ao mesmo tempo, essa ideia eu estou gestando há quase 2 anos. E, ao mesmo tempo, com alguns setores da sociedade. Então, amanhã eu estou instalando o primeiro conselho do mandato no município de Chapuri. E faço em Chapuri pela simbologia que o município tem. Esse ano nós vamos ter uma sessão lembrando os 25 anos do assassinato de Chico Mendes, uma das maiores lideranças do país e contemporâneas, porque era um líder ambiental. Morreu por defender ideias que o mundo hoje busca implementar. Foi por isso que ele foi assassinado. Tive o privilégio da convivência, da amizade, que começou mais fortemente o compromisso profissional quando eu ainda na UNB, a UNB sediou o primeiro encontro nacional de seringueiros, ali na Faculdade de Tecnologia, e ali nasceu a caminhada para se criar as reservas extrativistas, quer dizer, ideias que vieram do que a gente chama dos povos da floresta, que queriam a garantia de suas terras, mas antes eles queriam a garantia da proteção da floresta que os incluísse. Então, o conselho que eu pretendo criar, ele inclusive tem uma intenção de trazer para ele jovens, líderes ou potenciais líderes jovens. Nós vamos fazer uma primeira reunião, algumas pessoas estão me ajudando, e a ideia é pôr o mandato a serviço da sociedade. Em vez de fazer plenárias do mandato, para ouvir críticas e sugestões, criar um espaço de discussão da realidade local, da realidade estadual, da realidade nacional, do mundo. Discutir a vida. E amanhã eu vou fazer a primeira reunião. Ela está sendo preparada. A ideia é usar o mandato para reunir pessoas. E, óbvio, né, que algum interessado que queira ir, mas a gente está tentando fazer uma busca ativa, identificar potenciais líderes. Pode ser uma pessoa... Ontem eu conversava com os colegas que estão convidando as pessoas, a grande maioria eu não conheço, vocês podem me conhecer, mas nós identificamos como pessoas que de algum jeito estão procurando promover alguma mudança, liderar alguma coisa. E certamente vai ser uma experiência muito interessante para mim. Vou poder qualificar mais minha intervenção, os projetos, as propostas, porque eu vou estar numa sintonia maior com a sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem ocupa um mandato, que hoje a gente vive esse drama, senador Cristóvão, o drama. Ontem o senador, o colega Humberto Costa fez um discurso muito interessante. Nós temos no futebol as janelas de troca de time. Antes do início das temporadas,
Disse, olha, é a hora de troca de time. Então, o jogador sai, deixa de vestir uma camisa, começa a beijar o símbolo do outro time, veste outra camisa, tem reuniões. Isso faz parte do calendário do futebol no Brasil e no mundo. As janelas de transferência de clube. Agora, nós estamos vivendo a vergonha da janela de transferência de partido. Então, está um corre-corre, não sei se hoje a ausência nessa semana foi em decorrência disso, mas o certo é que os políticos estão entrando pelas madrugadas, noite adentro, fazendo os acertos, é um vai e volta danado. E hoje eu ouvia na CBN, que de fato virou, além de ser vergonhoso, virou piada. Essa janela de troca-troca de partidos. Se ela fosse apenas na busca de alguém se firmar, de encontrar um grupamento partidário que lhe dê uma melhor condição de trabalhar, de implementar projeto, isso é parte do jogo democrático. Agora, ontem mesmo Humberto Costa falava aqui, são 30 partidos. Será que nesses 30 não tem nenhum que tenha alguma identidade para que você possa se filiar? Hoje na CBN estava se falando, foram 350 milhões de reais do fundo partidário, recursos do contribuinte, que são colocados agora na mão de alguns partidos que realmente desenvolvem um trabalho, que procuram estabelecer um programa, que tem representação. Mas por que está em crise, e uma crise que se aprofunda, a representação hoje na democracia brasileira? Ontem eu vi aqui, em vez de nós consolidarmos a democracia no país, nós estamos enfraquecendo a nossa democracia com crises permanentes e estimuladas pela ausência de uma reforma política. Quantas vezes Vossa Excelência propôs aqui, eu mesmo, projetos que pudessem acabar com o poderio econômico no processo eleitoral? Nada foi votado. Nem mesmo agora, essas medidas tímidas que foram votadas, me parece que agora não serão votadas pela Câmara dos Deputados. Quer dizer, nós vamos ter uma eleição nova, que será sinônimo de corrupção, porque os candidatos já vão entrar suspeitos, porque tem uma presença e um poderio econômico tão forte nas eleições, que elas vão certamente ser judicializadas. Nós estamos até hoje vendo prefeitos sendo afastados dos cargos, as eleições no Brasil não acabam, elas estão num processo permanente, e o voto fica fragilizado nesse processo todo, fica sem valor. E essa semana que antecede o 5 de outubro, que inclusive vamos ter uma extensão dela, certamente as notícias serão as piores. Você tem grupamentos, saída de senadores, saída de deputados, novas juras de amor por outra agremiação partidária, e, do outro lado, o cidadão brasileiro observando, já com todas as desconfianças sobre a representação, sobre os mandatos, sobre os partidos, tendo agora argumentos a mais. E principalmente aqueles que fazem desdém dessa casa, da Câmara, principalmente aqueles que passam do ponto também por uma outra razão, porque acho que é uma atividade muito nobre, a atividade política. Se ela é exercida com ética, com honestidade, é uma das mais nobres que a gente pode ter. Eu ouvi uma vez do Plínio Sampaio, ele falava, quando eu era prefeito, ele falou, olha, talvez seja uma das maneiras mais eficientes de se fazer a inclusão social tendo uma atuação política, seja no mandato de prefeito, de governador ou de senador. E é verdade, se esse mandato ficar a serviço de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade inclusiva, é óbvio que é uma atividade muito nobre. E aqui nós temos pessoas que se dedicam a fazer. Vossa Excelência, essa semana, falava comigo de alguns projetos que são tão interessantes, que já andaram tanto nessa casa, que Vossa Excelência, mas por que não vai para o final, não vai para a sanção? E eu, inclusive, me dispus a me associar
Primeiro, por identificar que os projetos são bons mesmo. Segundo, para que possa valer a pena, para que a gente possa se sentir útil, depois se dedicar, fazer um projeto, fazer ele tramitar, aprová-lo, é muito complicado, é muito demorado, consome tempo. E eu não tenho dúvidas que essa ideia de pôr o mandato mais perto do cidadão, compartilhar com ele esse mandato, de alguma maneira ajuda a resgatar esse respeito da representação parlamentar que nós exercemos aqui. Eu vou falar com mais autoridade, depois de uma reunião como essa que vou fazer amanhã em Chapuri, que pretendo reproduzi-la em todos os 22 municípios do Acre. E aí vou ter um calendário. Todos os anos, aquelas pessoas, pelo menos, a minha ideia, já que eu visito todos os municípios do Acre mais de uma vez por ano, já que são 22, pelo menos 2 vezes por ano eu vou nos municípios acreanos, a minha ideia é ter pelo menos 2 reuniões dos conselhos do meu mandato, onde as pessoas possam falar, criticar, apontar erros, apontar caminhos e ajudar a fazer o melhor uso do mandato. Em vez de ser eu usando o mandato, vamos supor que eu tenha 30, 40 membros desse conselho do mandato em cada município, isso multiplicado por 22, eu vou estar falando de perto de 1.000 pessoas que, de alguma maneira, têm uma atividade importante nos municípios do Acre, me ajudando a pensar cada um dos municípios, a pensar o Estado, a pensar o Brasil, a pensar esse mundo. Eu tive agora o privilégio de participar e assistir, estava junto com a presidenta Dilma, a fala dela, que de certa forma representa todos nós brasileiros, na Assembleia da ONU. É impressionante como a agenda do mundo é uma agenda velha, senador Cristóvão. Velha não no sentido de qualquer, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que é uma agenda antiga, ela se repete. A agenda lá do secretário-geral na ONU do mundo é fome, violência, ou seja, os conflitos, a guerra, o desemprego, a exclusão social, principalmente do ponto de vista educacional. Essa é a conversa que o mundo tem. E o mundo tem uma lógica que é tão velha e tão ultrapassada quanto essa agenda, que é de que, olha, primeiro tem que resolver algumas coisas, tem que resolver a economia, tem que fazer os números econômicos crescerem para depois resgatar as pessoas que estão excluídas, para depois poder fazer o combate à fome. Aí tem uma outra lógica do mundo, que agora, hoje, exatamente hoje, está sendo lançado o relatório do IPCC. É o relatório que reúne os cientistas, é uma organização internacional que reúne mais de 250 cientistas que vão apresentar o mais completo relatório sobre mudança climática, que agora está comprovado que é em decorrência da atividade humana. Esse é um dos aspectos mais importantes do relatório. Sai hoje, dia 27, e em Estocolmo, vai ser anunciado para o mundo. Os números são alarmantes. O risco da Terra ter uma mudança de mais de 6 graus Celsius e atingir dezenas de milhões de pessoas e dizimar países com o passar do tempo. A coisa é tão grave, porque nós estamos falando de um planeta que vivia num ambiente de absoluta sustentabilidade, né? Numa relação quase que inexplicável, de tão perfeito que é o planeta Terra. Aí a atividade humana, que fortemente começou a acontecer com a Revolução Industrial, no fim do século XIX, vem num processo de dano ambiental, e que se nós, até 2100, conseguirmos manter a temperatura, a mudança da temperatura do planeta abaixo de 2 graus, mesmo assim você vai ter uns outros 200, 300 anos para que o planeta volte a algum equilíbrio. O risco
que as próximas gerações vão ter é elevadíssimo. Então, hoje sai esse relatório. Também lá na ONU, esse é um aspecto de, não, cuidar do meio ambiente, proteger a biodiversidade, proteger a vida, só depois que nós tivermos algum ganho econômico, que é exatamente o contrário. E o nosso país, por mais problemas que tenha, nosso país é um dos poucos no mundo hoje que pode inverter essa situação e esse cenário. O Brasil fez inclusão social com redução do desmatamento. Essas foram conquistas importantes. A história certamente vai registrar. Mas a inclusão social que nós estamos vivendo é algo que faz inveja ao mundo. Nós estamos tendo crescimento econômico que, por mais que alguns, com seus pessimismos, sejam tão céticos, é algo que se diferencia e nos coloca numa posição de destaque do mundo. As mudanças que nós estamos tendo na educação estão longe do ritmo que Vossa Excelência defende e até da qualidade que Vossa Excelência aponta, mas certamente também são mudanças muito significativas, são reais, concretas. O acesso que nós temos hoje na profissionalização com o Pronatec, no acesso à universidade, e a perspectiva que nós temos de mexer agora na qualidade do ensino, que nós estamos saindo de uma fase que é de inclusão, de acesso à educação, que nós não tínhamos. Agora nós vamos mexer em algo que é mais complexo. Nós temos que mexer na qualidade da nossa escola, do nosso professor, do aprendizado, para que a gente possa, de fato, alcançar resultado. Está longe de ser no ritmo que Vossa Excelência, eu e tantos outros, e a sociedade brasileira espera, mas também tem que ser registrado. Então, o Brasil tem proteção ambiental com redução forte no desmatamento. O Brasil está reduzindo, é um dos poucos países do mundo, quando sair esse relatório hoje, que vai dizendo, olha, eu estou cumprindo com meus compromissos voluntários de redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil já atingiu mais de 60% das metas que eram para ser atingidas só em 2020. Então, o Brasil é um dos poucos países que vai ganhar autoridade diante desse relatório de cobrar tanto dos emergentes como dos países desenvolvidos, que adotem uma postura mais responsável com a vida no planeta. Então, eu estou indo no Acre, vou fazer uma reunião em Chapuri, mas a ideia é discutir o relatório que sai hoje em Estocolmo, amanhã, lá em Chapuri, discutir a qualidade das nossas escolas nos seringais, discutir o desenvolvimento do município de Chapuri, o desenvolvimento sustentável do Acre, discutir o debate feito na ONU ontem e a gente poder conseguir, senador Cristóvão, já que o grande debate também lá foi apresentado de maneira inovadora pela presidenta Dilma, propondo que a ONU assuma o protagonismo de trabalhar um marco civil regulatório para o uso dessa poderosa arma do bem que pode ser usada para o mal, que é a comunicação através da rede mundial de computadores. A presidenta Dilma apresentou a necessidade de se ter um marco civil, não para estabelecer censura, não para dominar, não para limitar, mas para estabelecer um regramento, principalmente no enfrentamento do mau uso por estados, por nações, mundo afora. O controle da internet hoje, senador Cristóvão, isso foi debatido na ONU e tem debatido nesses tempos de denúncia de espionagem, é feito por uma empresa privada americana. Não é o Estado americano, não é o presidente Obama que controla. O modelo que os Estados Unidos trabalha de não identificar setores estratégicos, de não estabelecer limite para a presença do Estado, quer dizer, o tal do Estado fraco, faz com que uma área estratégica como essa, que envolve o sigilo pessoal das pessoas, né, de institucional, de empresas, e também os interesses de estados, nação, todos eles estão refém hoje de um setor absolutamente privado. Esse processo de investigação de espionagem que nós vimos aqui denunciados no Brasil
foi da presidenta da República, o cidadão comum, a empresas como Petrobras. E o argumento, eu disse, não, faz-se aí uma investigação por conta de ter uma melhor condição de enfrentar eventual terrorismo. O Brasil não faz guerra com ninguém há 140 anos. O Brasil tem uma relação democrática, tem vizinhos democráticos. O Brasil não dá trela para ações fora da lei. O Brasil não abre espaço, não permite qualquer movimento que possa acobertar ou proteger ações terroristas. E todos ficamos surpresos de saber que o nosso país está sendo espionado, as pessoas do nosso país, as empresas, as autoridades do país. E isso tudo passa por uma cobrança de estabelecermos um regramento para o uso dessa conquista da humanidade, que é a relação em tempo real através da internet. Então eu queria concluir, caro senador que preside essa sessão, Cristóvão, dizendo que a intenção de fazer o conselho, ou os conselhos do meu mandato, era uma ideia de cumprir bem essa missão. Eu tive aqui, o Acre teve grandes senadores ao longo de sua história, eu não queria citar tantos para não ser injusto, não cometer injustiça, mas os mais recentes, Tião Viana, Marina Silva, que sentaram nessa bancada, que orgulharam essa casa, que construíram relação de respeito aqui, são minha fonte de inspiração. E eu estava trabalhando com minha equipe na ideia de criar os conselhos. Quando chegaram as manifestações de junho, eu falei, agora eu sou obrigado a fazer. Porque ontem tinha um debate na TV, na Moral, com Pedro Bial, acompanhei. Interessante. O Gabeira, nosso querido ex-deputado e um militante que é parte da história do Brasil hoje, num debate com alguns intelectuais, com pessoas que trabalham no mundo alternativo da comunicação. Pena que ele não fluiu tanto na crítica aos grandes meios de comunicação. Normalmente, quando um interlocutor tentava fazer um debate, não, mas aí os meios de comunicação formais foram fundamentais. Fundamentais nada. Tentam toda hora levar a sociedade brasileira para um abismo, para um pessimismo de vira-lata. Acho que por alguns setores da elite brasileira, o Brasil seguia sendo um país de quinta categoria, que se agachava e se agacha para qualquer um. Exatamente nessa semana, também na CBN, eu estava ouvindo ainda há pouco, a presidenta Dilma virou o nome da semana pela maneira altiva. Chega lá e dizendo, olha, eu não vou ter audiência com Obama, com o presidente dos Estados Unidos, não é com o líder Obama, que nós todos admiramos, pelo menos eu admiro, enquanto eles não tomarem uma atitude concreta em relação a esse processo de espionagem, não numa condição dessa, mas numa condição de que se construa um ambiente de que isso não venha a se repetir, ou pelo menos se coloque claramente a posição oficial do governo dos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que, passado junho, as manifestações de junho, é muito importante que cada um de nós encontre uma maneira de mudar a sua atividade. Eu acho que prefeitos, governadores, parlamentares precisam mudar a sua maneira de agir, levando em conta, se quiserem, ouvir e levar em conta o que aconteceu nesse país no mês de junho. Agora, alguns vão seguir a vida, tem alguns tão abusados que estão repetindo o que já faziam, sem nenhuma concertação, sem nenhum acerto. Eu pretendo incorporar as mensagens que vieram. As pessoas não estão contentes, elas querem mais. Quem começou um processo de inclusão quer discutir a qualidade da sua inclusão. Quem está com os filhos na escola quer discutir a qualidade da escola. Quem está tendo acesso à saúde quer discutir como é que é esse acesso à saúde. As nossas cidades não funcionam. Então, é um direito do cidadão, é a cidadania que está aflorando agora, como bem colocou o presidente Lula. Eu não tenho dúvida que as cidades brasileiras não funcionam. Não funciona Brasília, não funciona São Paulo, não funciona o Rio de Janeiro, mas aqui em Brasília a gente vê a tentativa de promover mudanças.
Nós tínhamos uma verdadeira máfia do transporte coletivo em Brasília. O governador agora está promovendo uma mudança que eu tomara que desmonte isso e Brasília possa ter um sistema de transporte que facilite a vida das pessoas. Isso nós queremos em São Paulo também. O prefeito Haddad está por fazer licitações novas. Isso vale para o Rio de Janeiro. Então, as manifestações de junho, elas nos deram uma oportunidade de nós todos, quem já estava com o mandato colocado numa certa relação, ótimo. Eu, particularmente, estou identificando que eu preciso fazer com que o meu fique mais próximo do cidadão, que eu possa encontrar uma maneira de compartilhar mais esse mandato com o cidadão acreano. E vou fazer isso através desses conselhos do mandato. Todo ano eu faço uma revista que reproduzo toda a minha atividade parlamentar e os temas que consegui debater. Este ano já fiz alguns seminários no Acre e vou fazer ainda pelo menos 2 antes do final do ano, um com o senador Pedro Taques sobre o novo Código Penal e um outro com o ex-governador Binho Marques e com o Ricardo Paz de Barro, que naquele dia da audiência que nós tivemos na infraestrutura, proposto por Vossa Excelência, senador Cristóvão, que nós fizemos talvez o mais interessante debate sobre educação aqui dos últimos anos, na Comissão de Infraestrutura do Brasil. O presidente Collor presidia, estava lá o Osiris Silva, estava lá o representante da Fundação Lehman, estava lá o Ricardo Paz de Barro, e fizemos um debate, foi proposta de Vossa Excelência, porque como é que nós vamos fazer a infraestrutura correta nesse país, adequada nesse país, sem ter debatido a educação? A infraestrutura é para dar suporte ao modelo de desenvolvimento, e não o contrário. Não é ela que faz o país se desenvolver, é ela que dá suporte para que o país se desenvolva. E é assim que a gente fez no Acre o modelo de desenvolvimento. Então, com base naquele dia convidei o Ricardo Paz de Barros e vou fazer um seminário no Acre para que a gente discuta a qualidade da escola, a qualidade do professor. Não é uma questão isolada, dizendo, olha, é mais só salário. Não, é discutir a qualidade do conjunto. E hoje tem elementos, tem estudos, tem dados que são fundamentais para que a gente possa, de fato, dar um salto agora de qualidade, não é mais de acesso. Tem uma diferença enorme entre a fase que nós estamos vivendo, que é de as pessoas terem acesso a uma escola, com mexer na qualidade dessa escola. Então, eu agradeço o tempo, tanto agora ao senador Cristóvão como ao senador Rodrigo Hollenberg. Ontem eu tentei cumprimentá-lo, mas ele passou igual um foguete pelo feitiço mineiro. Quando eu procurei, ele já tinha ido para outra atividade, que eu acho que era do Congresso em Foco. Mas eu fui lá também dar um abraço no Capiberibe, no lançamento do livro, e quando eu tentei cumprimentar, eu acho que ele deve estar em alguma campanha para alguma coisa, o Rodrigo Hollenberg. Ele está andando muito, passando rápido em vários lugares. Se eu posso dar um conselho, tem que passar com calma no lugar, dar uma cumprimentada, um abraço em todo mundo, porque quem quer ir perto vai sozinho, mas quem quer ir longe tem que ir com muitos. E para ir com muitos tem que ir juntando a turma e conversando, reunindo. Isso é um provérbio africano que eu sempre lembro. Então eu estou me despedindo aqui, vou ainda ter uma reunião no gabinete, e hoje vou para o Acre, e amanhã devo fazer uma reunião que eu tenho uma expectativa enorme de pôr meu mandato a serviço, começando por Chapuri, pela simbologia. Todas as grandes mudanças que o Acre experimentou passaram por Chapuri, e simbolicamente, em homenagem a Chico Mendes, a todos os moradores de Chapuri, a nossa história, a reunião do meu conselho de mandato será em Chapuri. E eu estou fazendo uma inovação, querido amigo Rodrigo, que é de criar conselhos do mandato agora, compartilhar, reunir pessoas da cidade, especialmente aqueles que querem ser protagonistas, que querem querem participar, para com isso qualificar melhor a minha atuação parlamentar aqui nessa casa. Era esse o meu pronunciamento, e agradeço mais uma vez o senador Cristóvão, que abriu a sessão junto comigo aqui, e cumprimentando o presidente Rodrigo Hollenberg, que preside a sessão nesse momento, agradecendo o privilégio de poder ter usado a tribuna nessa manhã. E, além disso, queria cumprimentar os alunos que chegam aqui para nos visitar nessa sexta-feira. Sejam bem-vindos. Tem sido muito interessante aqui no Senado receber alunos daqui do Distrito Federal e também de outros lugares do Brasil. Sejam bem-vindos ao Senado, tá? Um abraço, obrigado e bom